Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando sobre Saúde Mental, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Física da USP de São Carlos, vinculado ao projeto Física e o Bem-Estar de sua comunidade. Eu sou a Bárbara e hoje a gente vai conversar sobre saúde mental. Então, o que é saúde? Para a Organização Mundial de Saúde, saúde é entendido como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e de enfermidade. Ou seja, é muito mais do que a ausência de doenças, é estar realmente bem. Considerando isso, você se considera saudável? É um pouco difícil, né? Conseguir contemplar todas essas condições. Mas vamos falar de saúde mental, que é o que eu entendo um pouco mais. Então, o que é saúde mental? É um estado emocional e psicológico de bem-estar, no qual o indivíduo encontra-se apto para utilizar de forma plena suas capacidades e habilidades cognitivas, emocionais, funcionar em sociedade e lidar com demandas que encontra em sua vida diária. Ou seja, está um pouco mais fácil já estar bem mentalmente, né, do que estar bem como um todo. Porém, né, apesar da brincadeira, o que a gente tem aqui? É muito mais do que só um ponto. Novamente, a gente volta na mesma condição, que não é a ausência de doença. Saúde é estar se sentindo bem, se sentindo equilibrado e tendo condições de realizar uma série de coisas. E é disso que a gente vai conversar hoje. E por que é tão difícil estar nessa condição, nessa situação de bem-estar completo? Porque, assim como o nosso bonequinho aqui, nós somos seres multifatoriais. A gente tem uma série de bolinhas que a gente precisa manter ali no ar, todas elas funcionando, né, junto. A gente tem a esfera pessoal, a esfera de qualidade de vida, a esfera profissional e de relacionamentos. Então, a gente precisa conseguir cuidar disso como um todo, simultaneamente. Se a gente olhar aqui para a esfera pessoal, o que a gente tem? A questão da saúde, do desenvolvimento intelectual, do equilíbrio emocional. Na qualidade de vida, lazer, hobbies, diversão, felicidade, espiritualidade. Na parte profissional, a realização profissional com aquilo que a gente faz, as contribuições sociais que a gente percebe do nosso trabalho, o retorno financeiro que o nosso trabalho nos propicia. Na parte de relacionamentos, relacionamentos afetivos, amorosos, familiares e sociais. Muitas vezes o que acontece? A gente acaba destinando a atenção muito para um desses lados e deixando outras bolinhas caírem. Por exemplo, não, vou deixar para fazer esse meu exame médico depois, porque agora eu tô com prazo, eu preciso defender. Enquanto isso, você tá lá passando super mal do estômago, o seu estômago tá se comendo sozinho, né? Sua condição tá piorando muito de saúde e a gente deixa essa bolinha cair. Então, esse é um cuidado que precisa ter. Lógico que às vezes algumas coisas competem. Acabei de entrar na graduação, acabei de entrar na pós-graduação, estou super animada com um projeto novo no qual eu estou envolvida. E eu acabo deixando de lado algumas esferas dessas. Ou então, conheci uma pessoa e me apaixonei, estou começando um relacionamento. Eu acho que já aconteceu com vocês, né? De ficar o dia inteiro, de dia, de noite, dormir, acordar pensando em alguém, né? E muito melhor dormir pensando em alguém do que e dormir e acordar pensando em um problema, viu, gente? Até aí tá tudo bem. Mas assim, tem momentos em que a gente acaba deixando algumas coisas de lado. E para estar realmente saudável, a gente precisa equilibrar isso tudo. Ou seja, a gente não pode deixar, a gente não pode se esquecer de cuidar de todas essas esferas, de mantê-las ali funcionando com qualidade. E quais são os principais adoecimentos? O que mais acontece, né? Quando a gente deixa ali algumas bolinhas caírem ou quando a gente passa por algumas situações, a gente pode adoecer. E falando em saúde mental, quais são os principais? Então, as doenças mentais acometem, né, em torno de 15% da população. Para a população universitária, de graduação e de pós-graduação, esses índices são um tanto maiores, chegando a 40%, 50%, dependendo do que a gente está comparando. Entre os principais adoecimentos, a gente tem ali a questão da depressão e da ansiedade como dois dos principais males, os males mais frequentes. E eu tô falando isso por quê, gente? Porque muitas vezes a gente ainda tem alguns preconceitos de que a doença mental ela é aquela da pessoa que é maluca, da pessoa que sai da realidade. Não é, tá? Isso também pode acontecer. Porém,
não é exclusivo, tá? A gente tem ali muito mais condições que promovem o sofrimento. Quando a gente fala em adoecimento mental, a gente está falando em sofrimento mental, a gente está falando em condições que levam à perda da qualidade de vida, à dificuldade de desempenhar algumas tarefas que antes eram fáceis. Então, nossa, antes eu ficava super bem. Agora já tem 1 ano e meio de pandemia, por exemplo, e eu já me sinto muito menos disposta para fazer qualquer coisa. Então, eu vou escrever um artigo, eu demoro. Eu preciso começar uma atividade física ou começar a fazer uma dieta e eu enrolo, eu me sinto mais cansada. Isso pode ser indicativo de que você não está bem e pode ser um sinal de que você precisa procurar ajuda. Então, a pandemia agravou muito essa condição de adoecimento. E na nossa sociedade, como eu disse, os principais adoecimentos são ansiedade, depressão, estresse, os distúrbios do sono, períodos em que a gente tem mais insônia, mais dificuldade para pegar no sono, ou que o sono tem uma qualidade muito baixa, acorda muitas vezes durante a noite, ou dorme por muito tempo, mas mesmo assim acorda cansado. Também as chamadas crises nervosas, bem entre aspas aqui, essa crise, né? Porque quando eu falo crise nervosa parece um ataque, parece frescura e não é isso. Os momentos em que parece que a gente perdeu o controle da situação. E como eu comentei também, tudo isso leva à perda da qualidade de vida, que é o que a gente não quer, né? A gente quer conseguir ter uma vida plena, com qualidade, com felicidade. Algumas condições, eu trouxe aqui alguns dados relacionados à ansiedade e angústia, né, por conta do Covid-19. Eu vou falar numa próxima oportunidade sobre a questão da fadiga na pandemia, do cansaço de estar na pandemia, mas a ansiedade ainda é muito presente. O medo de se contaminar, de não se contaminar, de não contaminar pessoas que a gente ama, de não colocar em risco pessoas que nos são importantes. A falta de perspectiva, né, de quando que eu vou ser vacinada ou não. Então, essa condição da pandemia leva a uma condição de sobrecarga emocional, podendo gerar apatia, a sensação de estar à beira de um colapso mental, com as emoções à flor da pele. Então, me irrito muito mais facilmente, eu choro mais facilmente, me entristeço muito por coisas que antes eu ficaria só um pouquinho chateada. A ansiedade para ter resposta para tudo, de eu preciso saber como que vai ser, eu preciso conseguir entender. O medo do futuro, como que vai ficar, né? O que vai ser da minha família, ou eu perdi uma pessoa muito querida, como que vai ser daqui para frente. A sensação de exaustão, como se estivesse doente ou sem dormir por muito tempo, aquela sensação de eu durmo, mas não descanso, estou muito cansada disso tudo, eu não aguento mais. Sabe quando a gente está gripado e fica ali bem indisposto? Em alguns momentos a gente vivencia essa indisposição sem estar com mal-estar físico. Né? Dificuldade de se concentrar e executar tarefas simples. Então, olha, eu não consigo parar para fazer o que eu estou fazendo, eu não consigo dedicar uma atenção plena para a atividade que eu estou realizando, eu estou aqui, mas eu estou pensando em outra coisa. E dificuldade, por exemplo, em conseguir manter uma conversa normal com amigos e familiares, sem falar de doença, sem falar da pandemia. Isso pode estar acontecendo com você e vem acontecendo com muitas pessoas que me relatam isso, né? Então, são condições que são muito agravadas pela própria pandemia, pela condição, pela situação pandêmica que a gente vem vivenciando e pelo cansaço de estar nessa situação há muito tempo. Então, como lidar, né? Então, o mais importante de tudo, gente, é a gente reconhecer que a gente está numa situação atípica. A gente reconhecer que a gente está numa situação de sofrimento e de dificuldade. E que isso está realmente acontecendo. É muito importante a gente valorizar e dar espaço para os nossos sentimentos, a gente olhar para o que a gente sente e tentar dar um nome para isso, tentar perceber o que fez esses sentimentos surgirem, conversar sobre eles, né, com pessoas que a gente tem confiança, ou até mesmo anotar, fazer um diário das emoções, fazer um relato ali dos principais pensamentos, das principais emoções que você vem vivenciando. Isso ajuda por quê? Primeiro que te faz parar e olhar para dentro de você, o que eu estou sentindo, como que está sendo, que sentimento é esse? Eu estou com raiva, eu estou cansada, eu estou desanimada, o que eu estou sentindo?
É bom para dar um nome, mas é bom também para, em outros momentos, você folhear esse diário e você ver que aquela emoção ela passou com o tempo. Né? Ela se transformou, você conseguiu fazer alguma coisa que tirou ela daquele lugar e ela deu espaço para outras emoções. Espero que muito mais positivas, né? Que conseguiram surgir ali condições muito melhores. Então, dê a si mesmo momentos de calma para mergulhar em atividades agradáveis, descansar os pensamentos, conversar sobre coisas positivas, conversar com pessoas que saibam te ouvir, não só que fiquem falando, né? Eu acho que todo mundo tem um amigo assim que mais fala do que escuta. Então, assim, permita-se também ter momentos de calma e de tranquilidade. Mas mais importante do que isso, não ignore nenhuma emoção. Nem agora no momento da pandemia e nem nenhum outro momento que você estiver passando por algum tipo de dificuldade. É muito importante a gente reconhecer e valorizar o que a gente sente para que a gente consiga lidar com isso. E quando os pensamentos parecem que saem do controle, que dão origens para aqueles pensamentos catastróficos, o que a gente faz com isso, né? Então é importante, como eu disse, identificar quais são os estados mentais, então quais são os sentimentos que estão presentes ali, quais são os pensamentos envolvidos com essa situação, procurar possíveis lentes catastróficas. O que são as lentes catastróficas? Quais são as situações que você pode estar distorcendo um pouquinho a realidade? Que nem às vezes eu atendo algumas pessoas da graduação e falo, ai, mas se eu for mal, não vai ter mais jeito, se eu reprovar nessa matéria. Gente, se você reprovar nessa matéria, você vai fazer a matéria semestre que vem, né? Ou então no ano que vem. Eu brinco, é que nem carnaval, tem todo ano. Então, assim, no pior cenário, o que vai acontecer? Tá? Então é muito importante a gente ver qual que é a lente que a gente está colocando. Parece mesmo que é o fim do mundo? Será que é isso tudo? Questionar esses pensamentos, então é isso tudo, eu estou supervalorizando, eu preciso me preocupar desse tanto, essa situação tem realmente esse impacto desse tamanho na minha vida? E reformule os pensamentos de uma forma mais equilibrada. Então para, respira, tá, essa situação tá difícil, tá grave, mas peraí, deixa eu lidar com isso, vamos pensar em outras formas, tem outras alternativas, adianta eu ficar tão nervosa desse jeito, eu tenho formas para me acalmar, como que eu sei me acalmar, de que forma que eu busco ajuda para isso. Então são recursos para lidar na hora em que os pensamentos parecem que ganham uma força muito maior do que eles têm. E quais são os principais elementos, então, para preservar a saúde mental? A gente está aqui hoje falando de saúde, né? O objetivo não é falar de doença, então quais são os elementos que são favorecedores de uma promoção de saúde mental? Aqui a prática de atividades culturais, a questão do autoconceito positivo, o sucesso acadêmico, as atividades esportivas, o senso de pertencimento e os vínculos de amizade. Então falar, Bárbara, mas você falou de sucesso acadêmico, é justamente aí que as coisas estão pegando, eu estou indo mal. Então, talvez precise rever algumas coisas, rever a forma como você está se dedicando aos estudos, de que forma você está conduzindo esse tempo de estudo, se você não está estudando de uma forma errada. A gente vai conversar também mais para frente sobre algumas estratégias de otimizar, de como otimizar o estudo, né? Mas precisa observar isso. Mas assim como o nosso menininho lá da frente, nosso estudante do começo, né, vocês estão vendo que aqui tem diversos elementos que a gente precisa manter funcionando. A gente precisa manter as amizades, a gente precisa manter as atividades culturais, esportivas. Quando falo do senso de pertencimento, a gente precisa pertencer a grupos. Né? Nessa questão da pandemia fica um pouquinho mais difícil pela questão da distância física. Então eu estou na universidade, mas eu não estou. Né? Uma vez a gente estava conversando sobre isso, falando do universitário sem a universidade. Então, como que eu mantenho essa sensação de pertencimento? Tá? Uma alternativa talvez seja de participar de pequenos grupos e encontrar formas que funcionem para você. Mas é muito importante olhar para um todo para conseguir preservar a saúde mental e desenvolvê-la, né? E com isso também a qualidade de vida. Então, se você se identificou com algum desses elementos, se você percebeu que não está tão bem, que você precisa de ajuda, que você vem se sentindo de alguma forma diferente do que você sempre foi, que algumas coisas têm ficado mais difíceis. Então procure ajuda, me procure, me escreva, vamos marcar uma conversa, que assim eu posso te ajudar. Até mais, até o nosso próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.
Se tiverem sugestões de temas ou de qualquer outra coisa, basta me escrever. Até mais, pessoal!